educação, cultura e capacitação profissional como formas de recuperar presos no Brasil. Esse é um dos assuntos do Interface de hoje, que vai mostrar também o crescimento de Belo Horizonte acompanhado pela arquitetura da cidade. E a visita a um lugar que ninguém imaginava que seria um ponto turístico de BH. Sede da quarta maior população carcerária no mundo, o Brasil viu o número de presos aumentar quase 170% em 14 anos, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgados neste ano. O país já soma mais de 630 mil presidiários. Faz parte desse montante presos que zelam pelas próprias celas, que estudam enquanto cumprem pena, além de receberem capacitação profissional e descobrir novos talentos. Proposta das APACs, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, existentes no Brasil há mais de 4 décadas, com o objetivo de construir a paz social. Deu oportunidade para nós trabalhar, oportunidade de estudar, que nós não estudamos lá embaixo. Comecei a cantar, fiz curso de elétrica, agora eu estou na horta. Fui recuperando aqui na APAC durante quase 3 anos, precisamente 2 anos e 9 meses. Quando eu cheguei aqui na APAC, a primeira coisa que me aconteceu foi a presidente. A presidente vinha me dar um abraço. Eu conversei com o psicólogo, psiquiatra, assistente social, então eu tive toda uma ajuda para me estar reingressando e voltando para a sociedade. Você é tratado como um ser humano, você tem seus direitos todos garantidos e fora isso, você tem direito a um monte de benefícios, como escola, você tem direito a... você faz cursos à distância. Quando no sistema comum é um depósito de pessoas. Portas que se abrem, oportunidades que surgem, vidas que mudam. As paredes já não são cinzas. As cores e os cartazes tornam o ambiente acolhedor. O ranking ignora o passado do crime para dar lugar aos destaques nas atividades. Nos cômodos, os livros, artes e a música espantam o sentimento de abandono. No comum, você já é recebido com xingo, o pessoal te bate, né? A maioria das vezes vocês pegam e jogam você numa cela escura, suja, onde ninguém vai morar dentro. Aqui não, você já é recebido com um abraço. Desde 2006, Minas Gerais tem dedicado recursos para a construção das APACs. Iniciativa que tem feito a diferença na vida dessas pessoas. Presos, ou melhor, recuperandos, que encontram nas APACs oportunidades para reintegração social. É uma metodologia que realmente recupera, né? É um olhar, é um foco daquela pessoa que cometeu um delito, que cometeu um crime, que foi condenada, vamos dizer assim, uma abertura de oportunidades. Um levantamento do Instituto Avante Brasil aponta que a cada 10 presos, 7 voltam a cometer crimes depois de soltos. Ainda segundo o estudo, a criação de uma vaga no sistema comum chega a custar R$60 mil, enquanto na APAC este valor é reduzido para R$27 mil. Para a manutenção, cada preso gera um custo mensal de R$2 mil ao governo, valor que cai para R$800 na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Mesmo com tantos pontos positivos, esse sistema ainda é um diferencial e não uma regra. No Brasil, atualmente, existem 43 APACs, 36 delas em Minas Gerais. Um número ainda pequeno, perto da grande demanda. Uma das coisas para a APAC dar certo é um número reduzido, no máximo 200 recuperandos no mesmo local. E isso é inviável para o Estado, porque a penitenciária do Estado cabe 2.500, põe 7 mil. A outra coisa é o envolvimento de voluntários, sabe? Então, assim, é uma casa que ela é toda, praticamente, ela é gerida pelo voluntariado. Porque minha vontade é ser professor, né, de português. Eu tenho vontade de sair daqui, vou formar uma faculdade de letras, né? Quando sair daqui eu estudo aqui também à noite, nessa sala aqui mesmo, né? Tem o ensino médio, esse ano eu formo o ensino médio, né? Sair daqui formado em nome do Senhor Jesus. Nesse período que eu fiquei aqui na APAC, eu formei, eu cheguei aqui, eu tinha 5ª série, eu não tinha nem 5ª série direito, então eu formei, eu passei no Enem, eu eliminei meu ensino médio,
Esse ano que vem agora, se Deus quiser, eu vou começar a fazer uma faculdade de administração. Aqui na PAC, o diferencial de tudo é que você só sai daqui trabalhando. Trabalho esse que começa, por exemplo, na padaria da APAC Nova Lima. Alguns recuperandos aprendem a fazer pães que abastecem toda a rede municipal da cidade. Oportunidade de estudar, produção de artesanatos, tratamento psicológico e plantação de hortas são exemplos da humanização das APACs, com resultados satisfatórios. A metodologia mostra para ele que aquelas mãos que cometeram um dia crimes, hoje vão fazer só o belo, sabe? Pode até vender o produto que sai ali, sabe? Mas a intenção ali não é vender. Porque também nessa hora a gente desvincula ele do dinheiro. Ele administra a casa, ele olha a parte de segurança, ele que cuida da parte de produção, que o dia a dia deles é baseado no protagonismo, né? Ele é o protagonista da sua recuperação. A importância da PAC para mim, que aqui ou o ser humano muda ou ele muda mesmo. Aqui não tem como ele não mudar, não. Aqui você sai digno, você sai com serviço, você sai bem melhor, você sai recuperado mesmo. Matar o criminoso e salvar o homem. Com esta filosofia, as APACs têm comprovado o sucesso da humanização do sistema penitenciário. Estima-se que a reincidência ao mundo do crime de quem cumpriu pena por meio das associações de proteção e assistência ao condenado é de 15%, contra 70% do sistema comum. E em Minas Gerais, a soma do trabalho, envolvimento familiar, educação e cultura tem sido referência para o país. A exemplo da APAC de Itaúna, na região central do estado. Um dos assuntos da nossa conversa com Vitor Neiva, pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG. Seja muito bem-vindo, Vitor, fique à vontade, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E para começar um pouco a nossa conversa, você que tem estado por dentro dos assuntos da APAC, pesquisado, aqui em Minas temos muitas APACs, e a gente pode dizer que o nosso estado é uma referência nesse modelo? Bom, a gente pode dizer que nos últimos 40 anos, né, quando a APAC teve início em São José dos Campos e depois migra para o estado de Minas Gerais, e hoje nós temos quase 38 unidades em funcionamento. As APACs, elas são um modelo, né, diferenciado de administração prisional, de unidade prisional, porque você tem no lugar, né, de diretores penais uma ONG, né, que são constituídas enquanto APACs, né, e no lugar dos agentes penitenciários, dos próprios presos, eles fazem a guarda, né, dos seus pares, né, e da unidade como um todo. Então você tem a configuração de um modelo diferenciado, né, em contraste com o próprio sistema comum. Interessante que a gente vê nas APACs é a relação dela com a comunidade de modo geral, né? Porque a própria região ali presta assistência médica, espiritual para os presos, o trabalho voluntário, como é aberto para a comunidade ir visitar seus familiares dentro das APACs. E aí você acha que isso pode ajudar um pouco até a desconstruir o preconceito, porque às vezes as pessoas têm resistência, olha, vai surgir uma APAC, às vezes não conhecem, né? Até uma prisão comum na minha região, eu não gosto muito. Eu acho que acredito que uma das características das APACs é inicialmente essa mobilização que você tem em relação à própria comunidade no qual, né, a unidade prisional vai ser instalada, né? Todo o trabalho, né, da APAC, uma grande parte é feito por voluntários, né? E esse trabalho começa até antes da unidade prisional ser criada, ou seja, tem todo um processo de mobilização na cidade, né, de sensibilização, né, da população em relação à situação do preso, né, no caso das APACs, da situação do recuperando, e aí eles tentam de todo modo mobilizar, né, as pessoas da cidade para se envolverem com a causa, né, das APACs e com a causa dos recuperandos e do sistema prisional. E esses recuperandos têm a questão, por exemplo, da arte, das faculdades, do ensino médio dentro das APACs, da horta, da plantação. Você acha que essas oportunidades, esse diferencial, pode ajudar na sensibilização daqueles que nunca tiveram essas oportunidades? Eu acredito que a APAC, ela proporciona, né, você tem uma condição, né, muito diferente do sistema comum em termos, né, que você não tem superlotação, né, você tem digamos, uma amplitude, uma variedade de cursos na área de laboterapia, de artesanato, né, de parcerias com empresas em algumas unidades que possibilitam ao preso trabalhar. Então, o ócio, né, o preso não fica, né, o recuperando, ele não fica ocioso
né, ao longo de toda a sua rotina, né, ao longo do seu dia, porque a APAC ela proporciona esse conjunto de atividades. Desde 2001, a gente tem o programa Novos Rumos, né, na execução penal, que foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado, né, que busca mesmo essa coisa mais humana, né, essa humanização desse público. E, na sua opinião, o que despertou essa pegada, né, do poder público, focar mais nessa questão mais humana? Foi um grande diferencial, né, se comparado com a experiência de São Paulo. Né, as experiências de São Paulo, uma das grandes questões que levaram, né, as APACs não darem certo no estado de São Paulo e migrar, por isso que a experiência migra para Minas, é porque você não tinha o apoio do Poder Judiciário. Né? Então esse foi digamos, um divisor de águas aqui em Minas, porque com o apoio, com a criação do projeto Novos Rumos, né, que foi o apoio do Poder Judiciário, você deu uma sustentação jurídica para as APACs. Ou seja, aí elas puderam espalhar pelas comarcas de Minas. Aí depois veio o apoio do Poder Legislativo e em 2004 do Poder Executivo, que foi a celebração dos convênios de cogestão. Eu acho que hoje você tem, né, uma sustentação dos três poderes aqui em Minas que possibilitaram essa expansão, né, das APACs pelo Estado. E você tem falado da questão da expansão, né, das APACs. E é um modelo que as pessoas acham que é novo, mas na verdade já tem 40 anos. E por que esse diferencial, assim, já que tem tido bons resultados, já que custa 1/3 do valor das penitenciárias comuns, por que isso não virou padrão no modelo do Brasil e sim realmente está em pontos isolados e ainda é um diferencial? Eles, nos últimos anos, eles têm, sobretudo em razão da FEBAC, né, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, que é o órgão que centraliza, né, e que coordena todas as APACs, eles têm tentado, de alguma maneira, expandir, né, essas experiências para outros estados. Aí você tem a replicação desse modelo, né, sobretudo nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, né, onde você não replica a experiência de controle total, né, da APAC sobre o sistema prisional, sobre a unidade como um todo, mas em alas específicas ou então em pavilhões muito específicos das unidades prisionais. O Brasil está exportando esse modelo, né, que foi criado em São Paulo, que migra para Minas, expande aqui em Minas e que tem replicado em alguns países, né, do mundo, como, né, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina e no Equador. Então a gente agradece, Vitor, por esclarecer, por trazer essas informações importantes para a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer te receber aqui. Um prazer. E eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco volto para desvendar algumas curiosidades de BH. Me espera, que é rapidinho. Ele solicita no fórum, eles têm umas exigências lá de documentação, ele entrega lá e ele vem para a PAC. Existe uma fila, né? Assim, ele tem que aguardar um tempo, tem uma fila. E é desejável que ele tenha cumprido pelo menos 1 ano e meio no sistema comum, sabe? Justamente para você pegar essa coisa assim, da diferença. É nesse choque que a gente consegue a recuperação. Era para ser uma cidade planejada, mas do projeto na planta até os avanços como capital de Minas Gerais, o crescimento desordenado de Belo Horizonte propõe o encontro do velho com o novo. Uma arquitetura rica, diversa, mas também ameaçada pela verticalização que não para de crescer. Uma viagem no tempo para conhecer a história de Belo Horizonte. Proposta de uma exposição aberta ao público até setembro no Museu Abílio Barreto, na capital mineira. São documentos que mostram isso, como que foi a construção da cidade, como que aquele arraial que existia aqui, né, o centro era a Igreja da Boa Viagem, como que isso desapareceu e foi erguida a cidade de Belo Horizonte. Então, a cada geração que surge, né, e isso é constante na cidade, a gente precisa trazer de novo essa história para que a gente possa valorizar, né, a nossa história, o nosso patrimônio. Inaugurada em 1897, após 4 anos de construção, Belo Horizonte foi projetada para ser a nova capital mineira e a primeira cidade planejada do Brasil, com inspiração em Paris e Washington. A ideia era ficar dentro da Avenida do Contorno e abrigar 200 mil habitantes. As casas dentro do perímetro da Contorno, né, elas mostram muito a evolução assim, da cidade, né, como que ela se expandiu, o pensamento que predominava em cada época.
Então, sem dúvida, dá para contar o passado da cidade dessa forma, né? O Museu Histórico Abílio Barreto é a única construção do século XIX ainda existente na capital mineira, de quando ainda se chamava Curral del Rei. Em mais de um século de história, os prédios foram mudando e acompanhando a arquitetura da época. Em um quarteirão, por exemplo, é possível observar estas mudanças. Belo Horizonte, eu acho que ele é um exemplo muito rico da atuação do poder municipal. E hoje ele tem todo um arcabouço para essa gestão. Como a política de tombamento não alcança todas as casas antigas em Belo Horizonte, alguns amantes da arquitetura promovem essa defesa de outra forma. É o caso deste arquiteto que fez fotomontagem de uma construção prestes a ser demolida. Passando aqui pela rua, eu vi essa casa que ela é igual à casa da história do filme, Up, Altas Aventuras. Eu reparei que era uma casa pequena, uma casa simples, com 2 prédios ao lado, 2 prédios altos e a casa bem espremida no meio. Foi então que eu tive a ideia de fazer uma fotomontagem, simplesmente colocando os balões da casa Up na imagem que eu tinha dessa casa. A ideia principal dessa foto, eu acho que eu consegui, que era gerar reflexão nas pessoas sobre como que o nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio arquitetônico é importante. Quer dizer, quando a gente perde isso de alguma forma, a gente sente essa dor, a gente lembra da casa que a gente cresceu, a casa dos nossos avós. Outra iniciativa também tem feito sucesso numa página no Facebook, criada para manter viva a origem da capital mineira. A página chama Casas de Belo Horizonte, vai fazer 1 ano agora em agosto. E surgiu de uma iniciativa minha pelo interesse em fotografia, arquitetura e reunir informações e pessoas interessadas assim, nas casas da cidade, na preservação. O que mostra que a municipalidade tem cuidado muito bem do patrimônio cultural de Belo Horizonte, não só o tombado, mas inclusive do registrado, né? Porque o registro é uma outra forma de proteção válida para o patrimônio imaterial. Mas nem sempre os imóveis tombados têm o devido cuidado, seja pelos moradores ou pelo poder público. Essa casa aqui na rua Guaicurus, ela é tombada municipalmente, só que hoje a gente vê que ela está no estágio de degradação bem avançado. Já até foi feita uma proposta de restauração, se não me engano, em 2012, mas aí, por causa de processos burocráticos, o próprio proprietário não gostou desse processo de tombamento. Se a gente não preserva hoje, os nossos filhos, as futuras gerações vão perder isso. Imagine andar pelas ruas de Belo Horizonte e se deparar com um advogado bem característico dos anos 30, 40 e 50. Uma viagem no tempo que inspira o estilo de vida adotado por um jovem de apenas 26 anos, apaixonado por antiguidades, cinema e história. Meu nome é Eriquiles Guimarães, eu tenho 26 anos, sou advogado, residente em Belo Horizonte há 8 anos. Desde que eu era criança, eu adotei esse estilo, então eu me visto assim por simpatizar muito com o passado. Eu tive pais e mães idosos, então assim, eu fui criado muito junto com meus avós e com minhas avós. Então eu cresci ouvindo essas histórias e eu passei a me encantar. E conforme eu fui crescendo e tudo mais, eu comecei a trazer para o cotidiano. Consequentemente, com a profissão, eu pude ter uma liberdade maior para agregar o que eu gostava. Então, por conta da profissão, como eu sou advogado, isso ajudou muito a agregar ao cotidiano esse estilo tão mais esmerado, mais refinado do passado. Houve, por uma questão de atribuição ao cotidiano, eu acabei escolhendo as décadas de 30, 40 e 50, por uma questão de facilidade de interface com o cotidiano, pois eu gosto muito de outras décadas, como a Era Vitoriana, a Belle Époque, os anos da Primeira Guerra Mundial, mas a questão é que ficaria muito deslocado, e a questão não é ser um pavão, a questão é diluir isso com o cotidiano. Então os trajes da década de 30, 40 e 50 têm um diferencial, mas não chega a ser algo
atemporal ou anacrônico com o cotidiano. Há uma conversa com o que você tem por aí. Quanto à reação das pessoas, eu não cheguei a nunca sofrer um preconceito em si, porque gente séria sabe o que é esse tipo de coisa. Então, em termos de profissão, em termos de cotidiano, não. Ninguém sério, nunca sofri preconceito de alguém sério. Os meus pais, eles ficavam muito preocupados com a rejeição de outras pessoas por mim. Porque num passado mais remoto, né, mais remoto assim, na minha infância, é lógico que as outras crianças achavam muito diferente isso daí. E na minha vida adulta, meus pais ficavam com esse receio. Conforme eu fui tomando mais atitude, fui começando a ignorar opiniões contrárias, eu comecei a tomar mais personalidade. Quando eles viram que eu estava mais firme nisso, que isso não me afetava, que críticas não iriam me afetar, aí eles passaram a aprovar. Tanto que meus pais hoje eles admiram muito essa coisa, eles me incentivam muito. Eles me presenteiam com coisas que eu gosto, eles vão me dando corda, me levam nos lugares também, a gente acaba indo junto às vezes. Então assim, a gente vai compartilhando. Isso é muito bom, acaba que une até mais. Porque quando você atribui esse tipo de coisa, você acaba com essa divisoriedade. Então você se mede. Muitos meus amigos têm na casa 50, 60 anos. Então como eu tenho 26, acaba que você aumenta a interface, você interage muito mais, você acaba com aquela barreira de gerações. Por uma questão de gosto e tudo mais, você nunca fica numa coisa quando você gosta de coisas antigas. Então, a pessoa que gosta de roupa, ela vai começar a assistir os filmes, vai passar a gostar de filme, vai ver o mobiliário, vai gostar do mobiliário e daí vai. Do mesmo jeito que a pessoa que gosta de vinil, ela vai acabar comprando uma vitrola, vai acabar mobiliando a sala como se fosse a época da vitrola, vai começar a gostar das roupas e por aí vai. É uma coisa contagia a outra. Eu não sou um colecionador de determinados objetos, eu tenho um pouco de cada coisa. Então, gramofone, bicicleta, discos, mobiliário, livros, e filmes, essas coisas. Então assim, vai contagiando, você vai englobando esse universo, você se imerge nele. Obras de arte no estilo Art Deco, Belle Époque e modernismo. Falando assim, você pensa logo numa galeria. E não deixa de ser, só que num cemitério, o mais antigo de Belo Horizonte. O que era para ser apenas berço da dor, também promove uma viagem no tempo de encontro à sensibilidade de artistas. Nunca pensei que apressaria meus passos para este tipo de passeio. Confesso que ainda tenho medo, mas dizem que ele perderá lugar para o encantamento. Milhares de túmulos que dizem só enriquecem este museu a céu aberto. Pronto, cheguei. Seja bem-vindo ao cemitério do Bonfim. Tá aí a diferença, que teve início em 1897. 119 anos atrás, Belo Horizonte em construção para ser a capital de Minas. E claro, a preocupação com os mortos não poderia ficar de fora. Afinal, que o planejamento da cidade se desfaria com o passar dos anos, isso talvez não fosse tão previsível. Mas que a morte chegaria para todos, sem discussão. O desejo de romper com a arquitetura colonial fez surgir um cemitério laico, distante dos arredores da igreja. Democratizar é sempre preciso. Como a morte é uma certeza, mas talvez a única dotada de surpresas, eis que morre uma jovem de apenas 19 anos, filha do engenheiro belga, integrante da comissão construtora da capital. Triste ironia, mais uma das que a morte é capaz de pregar, antecipando em 10 meses a inauguração do cemitério do Bonfim, antes mesmo de Belo Horizonte, abrindo caminho para túmulos suntuosos, onde se esconde corpos e revelam arte. Mármore, bronze, granito preto, que foram ganhando ou perdendo espaço no avançar das décadas, mesmo a matéria-prima sendo diferenciada pela sensibilidade e estilos de artistas. Até 1941, único cemitério da cidade, forçando encontros talvez tardios de ricos e pobres, lado a lado. Se bem que nem tão lado a lado assim. Aqui, grandes nomes, intelectuais, políticos, de quem sobraram a história e homenagens deslumbrantes. Dos pobres, o anonimato, que engorda a lista de sepultamentos.
mas já me contento de saber que estão no mesmo endereço, num lugar que espelha bem o traçado geométrico da cidade, daquela da planta. 54 quadras, diversas ruas, ainda que nesses cruzamentos, dizem, foram marcados espaços para as crianças, virgens, e lugar especial para as figuras públicas. Já vi isso de outra forma. Enfim, prefiro incluir na visita as curiosidades como as lendas que põem vida neste lugar. Foi feito o primeiro sepultamento do cemitério do Bonfim, né? A filha do construtor, de um dos construtores da cidade, ela faleceu, foi sepultada nesse local e dizem, né, as pessoas falam da época que ninguém plantou essa árvore. Ela nasceu depois sozinha, espontaneamente aí. Vida e morte inseparáveis, nas mãos de escultores. Alguns, ao mesmo tempo que projetavam prédios para a capital, também davam formas aos túmulos de quem não mais estaria na cidade planejada ou no planejamento da cidade. Fazer da morte arte, ainda que debruçada num retrato social, de fato, é uma grande herança. Discorda? É só criar coragem, apressar os passos, perder o medo e se encantar. E que não seja em 2 de novembro, pois este não é apenas um cemitério, é um ponto turístico de Belo Horizonte. O Interface de hoje fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação e interaja com a gente pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e tchau!